Fala aí pessoal, beleza? Então dando continuidade aqui a nossas aulas de resumão de física aí pro Enem. Nessa aula agora a gente vai ver aí o quinto tópico aí da parte de mecânica, né? Impulso e quantidade de movimento, beleza? Então vamos lá, ó. O impulso, ele é muito confundido com a força, tá? Entretanto, são coisas distintas, tá certo? A direção e sentido do vetor, né, impulso, são os mesmos da força, por isso que ele é muito confundido, certo? Entretanto, o impulso ele depende de dois fatores, tá? Não só o da força, mas como também o do tempo, tá? Então nós temos aqui essa equação, né, onde a gente vê aqui, ó, que o impulso ele vai ser igual à força vezes o tempo, certo? O tempo de aplicação da força, tá certo? Então, por exemplo, ó, como ele depende de dois fatores, a gente vê o seguinte, ó, se eu pegar aqui, ó, 10 newtons e multiplicar por 1 segundo, eu vou adquirir um impulso de 10 newtons por segundo, certo? Agora, se eu pegar 1 newton e multiplicar por 10 segundos, olha só, eu também vou adquirir 10 newtons por segundo, certo? E se agora eu pegar 100 newtons e multiplicar por 0,1 segundos, eu vou ter 10 newtons por segundo também, tá certo? Então perceba que mesmo eu alterando o valor da força, certo? Eu obtive o mesmo valor de impulso, certo? Porque conforme eu variei a força, eu também variei o tempo de aplicação da força, certo? Então, é para lembrar que o impulso ele é muito confundido com a força, entretanto, são grandezas distintas, tá certo? O impulso ele depende da força e do tempo, ok? O mesmo impulso ele não é a mesma força e não vai impor a mesma velocidade, tá certo? Se eu tiver corpos aí com massas diferentes, por mais que eu imponha o mesmo impulso aos dois corpos, a velocidade imposta não será a mesma, até porque a força imposta também não será a mesma, ok? Beleza, pessoal? Então, quando a força for constante, certo? A gente utiliza essa equação aí, força em função do tempo, né? Mas quando a força for variável, adivinha só? A gente vai calcular a área desse gráfico, certo? Não estou falando que o gráfico vai ser dessa forma aqui não, tá? Sempre. Mas você vai ter sempre uma forma geométrica, né? Ou um trapézio, ou um retângulo, ou então um triângulo, alguma coisa assim do tipo, tá? Lembrando que você pode pegar aqui, ó, por exemplo, se eu pegar essas duas partes, eu posso calcular a área desse quadrado e depois calcular a área desse triângulo e depois somar tudo, tá? O importante é que você tem um gráfico aqui de força versus o tempo, então se eu calcular a área desse gráfico eu encontro o valor do impulso, tá certo? Beleza? Então vamos lá. Quantidade de movimento. A quantidade de movimento ela significa o seguinte, ó, quanto maior a quantidade de movimento, maior a inércia, certo? Então, quantidade de movimento e inércia, elas estão diretamente relacionadas. Uma vez que um corpo muito pesado, quanto mais pesado for um corpo, né, maior vai ser a inércia dele, então é mais difícil desse corpo pesado sair da sua posição de repouso, né? Uma vez que esse corpo está em movimento, né, por ele ser muito pesado, é mais difícil ainda para você pará-lo, certo? Vai continuar sendo difícil para você pará-lo. Então, eu sempre gosto de utilizar o exemplo do sinal de trânsito, né? Então, você imagina aí um caminhão, um carro e uma moto paradas no sinal. Assim que o sinal abre, quem é que sai primeiro? A moto, né? Quem é que sai disparado na frente é a moto. Quem é que sai por último? O caminhão, né? Isso porque a inércia do caminhão ela é muito maior do que a inércia da moto. Então é muito mais difícil para o caminhão ele quebrar essa inércia, né? Esse movimento de repouso. Então é porque a tendência dele, por ser mais pesado, é de permanecer em repouso, diferentemente da moto, certo? Consequentemente, fazendo um paralelo aí com a inércia, né, nós temos a quantidade de movimento. Então, pegando esse mesmo exemplo, né, um objeto mais pesado, como você pode ver aqui até na própria equação, né, devido aqui à massa, quanto maior for essa massa, maior vai ser a quantidade de movimento desse corpo, certo? Então, esse corpo pesado ele já tem a tendência de permanecer em repouso devido à sua inércia, né? E por ele ser muito pesado, é muito difícil para ele adquirir quantidade de movimento, tá certo? Uma vez que esse corpo está em movimento, né?
ele adquire uma tamanha quantidade de movimento que fica difícil para ele parar também, devido à sua massa, né? Então, não sei se você está conseguindo perceber o paralelismo entre a inércia e a quantidade de movimento, mas ambas possuem exemplos similares, né? Um caminhão, ele tem a tendência a permanecer em repouso por ser muito pesado, né? Então é muito difícil você quebrar a inércia de repouso dele. Uma vez que o caminhão está em movimento, é muito difícil de você quebrar a inércia do movimento dele se ele estiver em movimento uniforme, certo? Agora, um caminhão, é muito difícil ele sair do estado do repouso também, porque você precisa de muito mais quantidade de movimento para ele, né? Uma vez que ele está em movimento, né, é difícil para ele parar, porque a quantidade de movimento dele já é muito grande, tá certo? Então, ó, quanto maior for a quantidade de movimento, maior será a sua inércia, tá certo? Então nós temos essa equação aí, tá? Massa vezes a velocidade do corpo, tá? A velocidade vai ser dada em metros por segundo, a massa em quilogramas, e a unidade da quantidade de movimento é quilos por metro por segundo. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. O teorema do impulso, ele diz o seguinte, ó. O teorema do impulso, ele diz que o impulso da força resultante, ele vai ser igual à variação da quantidade de movimento do corpo, tá? Então você imagina aí uma situação, sabe quando você está jogando bola e alguém passa uma bola para você que já possui uma certa velocidade, uma bola que já possui uma certa quantidade de movimento, e aí no meio do caminho você aproveita o movimento da bola e já passa a bola para frente, né? Então você nesse movimento você tem aí uma quantidade de movimento inicial, certo? E aí quando você encosta na bola empurrando ela mais ainda, você vai estar dando um impulso adicional nessa bola, né? Você vai estar aplicando uma força adicional nessa bola, tá certo? Fazendo com que a bola adquira uma quantidade de movimento final, certo? Então a diferença entre essa quantidade de movimento inicial para a quantidade de movimento final vai ser exatamente esse impulso que você deu no meio do caminho, beleza? Então é isso que ele está querendo dizer aí, tá? Esse é o teorema do impulso. O impulso da força resultante, né, que é a resultante das forças que você acabou de aplicar, ela vai ser igual à variação da quantidade de movimento, né, do ponto inicial para o ponto final, beleza? Então aí o impulso é dado em newtons por segundo e a quantidade de movimento você vai ter aí quilogramas metros por segundo, tá certo? Beleza, pessoal? Perguntas, dúvidas, curiosidades? Deixa aí nos seus comentários. Nem deixe de curtir o vídeo, não deixe de se inscrever no canal. Muito obrigado pela atenção, obrigado pela paciência e tchau!